Como organizar uma nova igreja? Este era o dilema diante do qual muitos reformadores se viram depois que o projeto de reforma já não admitia mais qualquer possibilidade de continuar com a Igreja Romana. O reformador Martim Lutero se ocupou imensamente com o assunto e produziu muito material para ajudar as novas comunidades de fé. Como seriam as coisas agora que não havia mais um papa que ditava todas as regras? Havia uma rotina estabelecida daquilo que se entendia por ser igreja, mas e agora? Como ser uma igreja evangélica? Quem é que tem a palavra final quando surge uma controvérsia na igreja? E sobre alguma interpretação da Bíblia, como proceder diante dos posicionamentos diferentes? Quando uma igreja reconhece um líder supremo, uma espécie de papa, pode admitir que em casos de divergências, o que vale é a palavra do papa. Existe até uma conhecida expressão em latim para isso: Roma locuta est, causa finita est, ou simplesmente Roma locuta, causa finita, que significa basicamente Roma falou, assunto encerrado. Com o processo de reforma bem encaminhado e o rompimento com Roma e o catolicismo da época já definido, a igreja que surgia precisaria definir a sua própria caminhada a partir daí. Havia uma série de questões que precisavam ser estabelecidos. Como seriam os cultos e os sacramentos, batismo, santa ceia? Manter os mesmos sacramentos ou reconhecer apenas estes dois? E veja que não é tão simples, pois não se trata apenas de coisas que se quer manter ou não, mas também qual é o entendimento de cada coisa. O que é o batismo? O que é a santa ceia? Por que seriam os sacramentos? Qual seria a fundamentação bíblica? Havia, portanto, uma série de questões de ordem prática e teológica a serem definidos na nova ramificação de igreja que estava surgindo com a reforma no século XVI. E, como não poderia deixar de ser, o reformador Martim Lutero se manifestou a respeito de uma série desses assuntos. Muito desse material foi publicado e, em português, nós temos acesso a muitos textos de Lutero, especialmente com a coleção das obras selecionadas. Por diversas vezes já temos feito referência a este rico material aqui em nosso canal. Já foram publicados 13 volumes numa coedição entre as editoras Sinodal e Concórdia. Os temas relacionados à vida em comunidade estão especialmente reunidos no volume 7 das obras selecionadas. Ali encontraremos posições de Lutero sobre comunidade, ministério, culto, sacramentos, visitação, catecismos e hinos. São quase 600 páginas de material só nesse 7º volume. Nosso objetivo com este vídeo ainda não é tanto aprofundar qualquer destes temas abordados aí por Lutero e os reformadores, mas de apresentar de forma bem panorâmica aquilo que trata este 7º volume. Então, o que o leitor encontrará ao ler o 7º volume das obras selecionadas de Lutero? Bom, na primeira parte, assuntos sobre a comunidade. Veremos ali a abordagem de Lutero sobre o direito e a autoridade de uma assembleia ou comunidade cristã. Mas de que direito e autoridade o reformador está falando? Bom, especialmente sobre o direito de julgar toda a doutrina, de chamar, nomear e demitir pregadores. Hoje diríamos que é aí o direito de uma igreja local de chamar, contratar o seu pastor, bem como, se for o caso, demiti-lo. Ainda nessa parte, sobre a comunidade ou igreja local, temos também um texto sobre o fundamento e a razão da Escritura e outro texto sobre a ordem do culto na comunidade. Na segunda parte, o tema se volta para o ministério. Aqui, o tema foca especialmente no ministério da pregação, que hoje ampliaríamos para dizer tratar-se do ministério pastoral, o que quase naturalmente inclui a pregação. Como instituir ministros na igreja, como lidar com falsos mestres.
Uma consequência da reforma é que surgiram o que se chamava de intrusos ou pregadores clandestinos, pessoas que saíam a pregar e realizar os sacramentos de forma a inibir a participação das pessoas no culto comunitário. Lutero defende que é necessário o aval de uma igreja, de uma comunidade local, para que esses pregadores tenham legitimidade, ou seja, é preciso algum critério. Lutero, inclusive, justificará teologicamente a ordenação de um bispo cristão em 1542, na cidade de Naumburgo. O pano de fundo do texto de Lutero, é sobre o fato de que havia muitas igrejas sem a orientação de um líder após a dissidência com a igreja romana. Era necessária alguma orientação quanto à maneira de proceder nesses casos. Já numa terceira parte da obra, teremos os textos sobre o culto. As mudanças na liturgia da missa, também ocuparam Lutero e fizeram parte do programa de reformas. Era comum a realização de missas diárias. Lutero aboliu isso e manteve somente os cultos dominicais. Todos os cânticos que faziam referência aos santos foram abolidos. O mesmo foi feito com as festas aos santos. O elemento principal do culto, entendia Lutero, deveria ser a pregação da palavra de Deus. Tem um trecho do texto de Lutero aqui que eu gostaria de ler para vocês. É isto que tenho a dizer sobre o culto diário e ensinar a respeito da palavra de Deus, principalmente para educar a juventude e estimular a gente simples, pois aqueles que ficam observando curiosos, na ânsia por novidades, hão de ficar cansados e saturados rapidamente disso tudo, como também ocorreu até agora no culto em latim. Diariamente se cantava e lia nas igrejas, e mesmo assim as igrejas ficavam totalmente vazias, e isso já está ocorrendo também no culto alemão. Por isso, o melhor é que o culto seja orientado para a juventude e para a gente simples que por acaso venha. No caso dos outros, afinal de contas, não adianta nem lei, nem ordem, nem admoestação, nem incitação. Deixe-se este de lado, para que no culto deixem de fazer voluntária e livremente aquilo que fazem contra a vontade e de mau grado. Cultos forçados, de qualquer maneira, não agradam a Deus. São vãos e desperdiçados. O assunto da quarta parte dos textos de Lutero a respeito da vida em comunidade abrange os sacramentos. Ao se dedicar intensamente ao estudo das Escrituras, Lutero também examinou a questão dos sacramentos. Assim, ele chegou à conclusão de que existem apenas dois sacramentos: o batismo e a ceia, que era chamada de Eucaristia. O reformador também entendia que esses sacramentos vinham sendo tratados com desleixo, praticados de forma leviana. Uma coisa que logo precisaria ser mudado era o batismo, por exemplo. É que ali no batismo precisaria que ele fosse praticado na língua do povo e não em latim, como de costume, pois Lutero defendia que os pais e padrinhos deveriam compreender o que estava sendo dito e o que estava acontecendo. Assim, o batismo deveria ocorrer mediante a palavra de Deus, fé verdadeira e oração séria. Afinal, trata-se de um sacramento sublime, santo e consolador. Lutero interpretava que a realidade da igreja, onde os sacramentos não eram levados a sério, era culpa dos sacerdotes e líderes da igreja, que não se preocupavam em ensinar o povo a esse respeito. Seja o batismo, seja a ceia do Senhor, ninguém deve participar forçadamente, mas de livre e espontânea vontade. Lutero compõe assim uma espécie de manual para o batismo e também fornece orientações sobre a Eucaristia, ou seja, a ceia do Senhor. O reformador deixou também palavras a respeito de um importante ministério cristão, a visitação. Este é um texto fruto de um trabalho em equipe, na verdade. Originalmente foi redigido por Philippe Melanchthon e aperfeiçoado com a participação de Martim Lutero, Jorge Spalatina e João Bugenhagen.
O que se entende por visitação aqui não é tanto uma visita pastoral como conhecemos hoje, né? Aquela visita talvez de irmãos que visitam outros, né? De casa em casa, pastores que visitam os membros da sua igreja. O que se tem em mente aqui é mais o tipo de visitação que os apóstolos, como Paulo, Barnabé, faziam às igrejas. É dessa atividade que teriam surgido os bispos e arcebispos. Eles são os responsáveis por visitar, supervisionar e fortalecer as comunidades de fé. O problema é que tudo isso também foi desvirtuado, conforme Lutero. O resgate do evangelho pelo movimento de reforma, portanto, deveria também restabelecer o verdadeiro ministério episcopal e de visitação. Daí surge uma série de orientações para os novos bispos evangélicos. O próximo tema abordado tratará sobre os catecismos. Quem tem algum conhecimento da vida e obra de Lutero já sabe que este reformador se dedicou a escrever 2 catecismos, basicamente. Estes textos que representam especificamente os catecismos, eles podem ser encontrados em publicações específicas, além de estar também no volume 7 das obras selecionadas. Estes catecismos são conhecidos como catecismo menor e catecismo maior, salientando que não se trata de nenhum juízo de valor ou de graus de importância quando se faz a distinção menor-maior. A diferença é apenas no volume do texto. Então, como as palavras já deixam claro, o catecismo menor traz um texto mais enxuto, com temas-chave que Lutero entendia serem de suma importância, serem tratados, serem ensinados, aprendidos pela igreja. Existe um aspecto que eu considero muito importante aqui e que diz respeito à motivação e estratégia de Lutero na época. São pontos que certamente têm a sua relevância até os dias atuais. Bom, do que eu estou falando, Lutero entendia que os conteúdos da fé, o texto e conteúdo das Sagradas Escrituras deveriam ser ensinados para todos. Não se trata, portanto, de matéria de especialistas, de algo restrito ao clero ou apenas aquelas pessoas que se ocupam do ministério em tempo integral na igreja. O reformador desejava que as pessoas simples e até mesmo as crianças pudessem ter acesso e compreendessem as Escrituras. O objetivo fundamental dos catecismos, portanto, é o de introduzir as pessoas, desde crianças e jovens, na Escritura e assim elas pudessem avançar constantemente. Até os dias de hoje, milhares de igrejas luteranas continuam utilizando os catecismos no ensino, especialmente de jovens e adolescentes. Embora a palavra doutrina esteja em desuso e seja vista até mesmo de forma pejorativa por alguns, era assim que Lutero entendia os conteúdos dos catecismos, uma doutrina cristã. E na última parte do 7º volume das obras selecionadas de Martinho Lutero, a temática foca os hinos. Boa parte da comunidade evangélica em geral sequer utiliza mais esse termo, hino. Referem-se ao canto como louvor ou como adoração. Tudo isso pode dar uma bela discussão, mas não é o nosso foco aqui. Fato é que Lutero gostava de música e não rejeitou essa parte da tradição. O que ele fez, sim, foi aplicar também critérios. Ele conservou muito das antigas melodias, mas isso não significa que ele não valorizasse a música contemporânea. O próprio Lutero, inclusive, compôs diversos hinos. Entre eles, nós temos o famoso Castelo Forte. O instrumento que Lutero gostava e tocava era o alaúde. A sua voz, ao cantar, era a de um tenor. Por causa dos hinos, a tradição posterior popularizou os hinários, que passaram a ser utilizados nas comunidades cristãs evangélicas. São livros com hinos, melodias e até partituras para serem utilizados nos cultos. E com isso eu encerro esse vídeo. Espero que tenhamos conseguido aí estimular você a querer conhecer mais sobre Lutero e sobre a sua obra. Não restam dúvidas de que nossas igrejas hoje, principalmente nossos líderes e pastores, podem aprender muito da Reforma e dos textos de Martim Lutero.
Que Deus abençoe você. Seja você uma bênção.